Luciana Andréa Martins, sou natural de Novo Hamburgo, tenho 53 anos. Nasci aqui no bairro Liberdade, na Rua Miranda, filha do Pedro e da Lloyd, agricultores que vieram em 70 para a cidade de Novo Hamburgo. Venho de uma família de 5 irmãos, 1 irmão, 4 irmãs. Sou a única que nasci em Novo Hamburgo, os demais nasceram em Taquara. Minha mãe, uma segunda geração de uma família que veio da Alemanha e que se estabeleceu em uma localidade no município de Taquara chamado Entrepelados. Ela tem uma característica, ela é entre um lugar muito bonito, entre morros assim. E o meu pai, de uma família de Olhos d'Água, né, um pequeno distrito da cidade de Taquara. Então, sou a única que nasci aqui em Novo Hamburgo entre os meus irmãos. Eu sempre fui uma guria da rua, né? Então, meus pais da rua no sentido de curtir a cidade, a vida. Lembrando que a gente pensa que há 50 anos atrás, a maioria das nossas ruas era de chão batido, com muito espaço para as crianças circularem pelas ruas. Sou filha de comerciantes. Meu pai, quando veio em 70, veio trabalhar numa transportadora. Minha mãe, com filhos pequenos, fazia os afazeres domésticos, mas logo na sequência eles adquiriram um pequeno comércio, um armazém. E isso então me colocou num lugar de ser filha de 2 comerciantes e que atendiam toda a comunidade. Então, minha primeira infância foi de muita brincadeira na rua, de jogar bola, de andar de bicicleta. Logo aos 4 anos de idade, mesmo não sendo obrigatória, e eu faço aniversário no mês de agosto, então não tinha completado ainda 5 anos de idade e iniciei a minha vida escolar na escola Maria das Neves Petri, que fica no bairro Industrial. Me deslocava com muita tranquilidade a pé, com os meus colegas. Tinha uma professora que morava muito próximo da minha casa, então ela era uma referência, a professora Lourdes, e então era de muita liberdade, assim. Quando a gente pensa a infância da década de 70 e a gente visualiza hoje a infância das nossas crianças, em 2025 são mundos completamente diferentes. Lembro que em frente à minha casa havia uma praça, um campo de futebol. Hoje é um posto de saúde e um CTG. Então aquele era o espaço que congregava todas as crianças da localidade para brincar, para dividir, para viver em comunidade. Venho de uma família que todas as manhãs tomavam chimarrão antes de iniciar o trabalho, lia o jornal. No final da tarde, sendo comerciantes, uma grande roda de chimarrão realizada pelos meus pais, que estavam ali cuidando do comércio e estavam ali também sociabilizando, embaixo de uma árvore. Então, uma vida muito tranquila, de muita vida em comunidade, assim, conhecendo muitas pessoas pela realidade, pela vida, pelo trabalho dos meus pais. Então, era uma mistura de vida privada com a vida pública ali. Eu tenho uma irmã mais velha que é professora. De fato, eu nunca me imaginei professora. Eu fiz as primeiras séries do ensino fundamental na Escola Maria das Neves Petri. Eu fiz as séries finais na escola que hoje se chama Ayrton Senna e que na época tinha o nome de Leopoldo Petri, isso em Novo Hamburgo.
E depois, na minha adolescência, meus pais adquiriram um comércio, mas não em Novo Hamburgo. Deixaram de ter um armazém, e aí a gente pode ver quando surge os primeiros mercados maiores. Na Santo Afonso vem uma rede de supermercado, e aí os pequenos comércios acabam se deslocando, e eu vou morar em São Leopoldo. Indo morar em São Leopoldo, meu pai deixa de ter um armazém, um mini mercado, e passa a ter um restaurante. Então, e eu, naquela época, entre 14 anos, ingresso no ensino médio. Mas eu sempre tenho um desejo, todas as vezes que a gente, desde muito pequeno, a gente passava pela BR-116, eu visualizava uma escola que para mim, sequer eu sabia quais os cursos que tinha, mas eu sabia que eu queria estudar nessa escola, que era o Instituto Concórdia. Certamente pela questão visual, né, ela fica ali próximo do Jardim Zoológico, né, pertencendo, e eu disse, eu vou estudar nessa escola. Quando eu fui fazer o ensino médio, a minha irmã já tinha estudado nessa escola, porque ela, mesmo tendo o ensino médio, ela fez o magistério pós. Então tinha uma referência, eu disse, agora realmente é para mim estudar. Então me matriculei. Qual era o curso que tinha pela manhã? Porque era uma exigência da minha família que eu estudasse pela manhã. Então eu tinha que me matricular num curso que tivesse da manhã na escola em que eu queria estudar. E eu fui estudar então no Instituto Concórdia, e era magistério. E era a primeira turma de meninas para o ensino regular. Porque como ela é uma escola de confissão luterana, ela tinha por objetivo trazer jovens do interior para formar em teologia. Então se fazia. Então eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estudei no ensino médio com diversos jovens que passavam o tempo todo na escola, viviam lá na escola, tinham um internato. Mas ela tinha uma característica de muito esporte, que também era um desejo, né? E com isso fiz magistério. Eu já, aos 15 anos de idade, comecei a trabalhar formalmente, né? Aqui numa rede de supermercados que, assim como hoje, é o que os jovens têm para acessar, e mesmo era uma exigência também da minha família. Se eu iria estudar numa escola privada, eu deveria dar conta de efetuar o pagamento desta mensalidade. E então eu iniciei aos 15 anos trabalhar no supermercado e sendo operadora de caixa, que era um misto de supermercado com loja, que era o Centro Útil. Hoje a gente vê um outro empreendimento sendo instalado ali, que fica na Gomes Portinho. Então, iniciei aos 15 anos e me tornei professora. A minha escolha, ela não se deu, eu não fui fazer magistério porque eu desejava ser professora. Eu fui fazer magistério porque eu desejava estudar naquela escola, e eu vinha de uma família que a minha irmã tinha se formado, né? E então, mesmo trabalhando, trabalhei 5 anos nessa rede, e depois fui para a universidade, estava me preparando para ir para a universidade, que na época era extremamente concorrido o curso que eu queria fazer, e saí dessa rede de supermercado e fui trabalhar então numa empresa de calçados, na cidade de Portão, na parte administrativa. Essa empresa foi comprada por uma grande empresa e eu deveria então fazer uma troca de local de trabalho e de curso também, porque na época eu já cursava direito, mas deveria trocar porque a empresa inclusive pagaria, iria ter um incentivo financeiro se eu desejasse trabalhar na empresa, mas eu deveria trocar o meu curso, não fazer mais direito e fazer comércio exterior, porque eu trabalhava num setor que tinha essa dinâmica. E eu fiz a opção de não sair da empresa. Tinha feito concurso público para a cidade de São Leopoldo. No dia em que eu deixei a empresa, cheguei na minha casa e tinha um fonograma
me chamando para um concurso público aonde eu seria admitida como professora. E eu também tinha realizado esse concurso porque a minha irmã tinha feito. Sei, quem tem irmão sabe como é que funciona, né? A gente às vezes segue os passos e dentro de uma família, muitas vezes nós somos, né, colocados numa necessidade de seguir algumas situações que os nossos irmãos mais velhos fizeram. Então, tinha feito o concurso, tinha me classificado muito bem e estava desempregada. E com a possibilidade, então, de ingressar. Então, venho para o magistério e eu sempre digo que eu era, de fato, professora com a formação, mas eu me fiz professora. E aí eu acho que também descubro algo importantíssimo, que é a possibilidade da luta coletiva. Porque venho trabalhar no bairro Boa Saúde, eu fiz a escolha de vir para cá. Como a maioria dos jovens sonham em fazer uma faculdade, e estava numa faculdade privada, e obviamente que não tive condições de efetuar o pagamento das mensalidades, fazia 1, 2 disciplinas, o que era extremamente desestimulante, porque os meus colegas avançavam enquanto tu fazia 2 disciplinas. Então, faço a opção, sou professora concursada, faço a opção de ficar trabalhando em Novo Hamburgo e vejo a possibilidade de ir fazer um curso de licenciatura com a possibilidade de avançar na carreira, porque isso significaria para mim, além de uma formação acadêmica, a possibilidade também de eu receber um valor a mais. Então, tranco a faculdade de Direito e começo a fazer História. Mas a vida também não acontece, né? Eu tenho 53 anos, hoje meus pais já são falecidos e eu nasci quando a minha mãe tinha 40 anos de idade. Então os meus pais, na minha primeira fase, quando eu era jovem, meus pais já eram mais velhos. E justamente nesse período, meus pais se aposentam, como a maioria dos trabalhadores, e mais ainda sendo comerciantes, com um valor muito pequeno, adoecem e eu passo então a ser da família aquela pessoa importante, economicamente falando, de sustentar. E novamente, o curso de História, a faculdade, acaba ficando em segundo plano, porque a vida real nem sempre é o que a gente deseja. Eu só consigo terminar a minha graduação na primeira turma do ProUni. Quando é lançado o ProUni, eu recebo como professora, havia um estímulo para que as professoras terminassem a graduação, eu ganho uma bolsa de 100%. E aí sim, eu termino a minha graduação de História. Então, a minha primeira formação acadêmica se deu graças a um incentivo de uma política pública federal para a formação de professoras e professores. Aquela jovem, aos 19 anos, que ingressava na faculdade, desejava essa primeira formação. E a vida, né, e principalmente a vida econômica, em nenhum momento eu não considero a minha formação em História fundamental. Mas sempre houve o desejo de concluir, então, essa formação. E que nunca se deu pelas contingências da vida, pela questão, pela questão real, né, econômica, depois da questão econômica também do comprometimento com a nossa vida familiar. Eu tive uma participação muito efetiva na fase em que meu pai e minha mãe mais precisaram. Eu fui uma filha muito participativa e a gente, enquanto família, assim, teve um cuidado. Minha mãe teve uma doença degenerativa muito longa, então isso também demandava tempo. Eu nunca deixei de trabalhar 40 horas, né? Então hoje eu vivo um momento que eu tenho essa possibilidade e vai ter formatura, estamos aí.
na busca por esse certificado, que de fato não sei nem se vou atuar no mundo jurídico, mas que é uma conquista e estudar é fundamental. Isso me traz uma possibilidade de olhar para este espaço aqui com mais tranquilidade, né? Porque quando a gente pensa num trabalho de uma vereadora e que a gente tem 3, 4, 5 projetos de lei para estar analisando, e eu sempre digo, a gente tem lá na telinha do computador uma opção verde e uma opção vermelha, o sim ou não para um projeto. Mas para te chegar nesta condição de apertar o sim ou apertar o não, ela demanda uma responsabilidade, e uma responsabilidade de ter uma condição de avaliar, para além do senso comum. Nós não estamos falando aqui que eu não preciso ter um conhecimento no meu entendimento de uma forma mais ampliada. Eu acho que a política também não tem mais espaço para que tenhamos o legislativo, quiçá executivo, sem uma formação. E para além de fazer história, eu fiz algumas especializações, inclusive em gestão pública, mesmo não tendo de fato hoje uma certificação que me trouxe até aqui para que eu possa estar entendendo a dinâmica legislativa, para poder pegar uma peça orçamentária e ser capaz de fazer a leitura dela. Então, sem dúvida nenhuma que essa formação hoje me possibilita eu poder olhar e ocupar esse espaço com mais condições técnicas, inclusive. Nós estamos falando do ano de 1995. Em 1995, então, sou chamada no concurso, assumo este concurso e escolho no mapinha uma escola que não existia, porque em 95 o bairro Boa Saúde tinha uma única escola que fica hoje na rua chamada 22 de outubro, que é a data então em que o bairro é anexado à cidade de Novo Hamburgo, e eu vou trabalhar nessa escola aguardando o anexo, ou seja, uma escola que seria construída na cidade, no bairro, para acolher. A gente tem aí, em 1995, um deslocamento de muitas famílias, inclusive de Novo Hamburgo, que moram em outros bairros, que vão constituir o que a gente hoje chama de Jardim Liberato. Aquela área, que é uma grande extensão de terra, sem casas, começa a ser urbanizada. Inclusive, ela pertence a algumas famílias e começa a ser loteado e precisa de uma escola. Então, venho e aí eu digo que eu me torno professora. E aí eu faço a escolha por ser professora. Mas essa escolha também, eu digo que eu fui adotada pela escola. E aí eu me insiro nessa comunidade que precisa de equipamentos públicos e que vem com uma discussão de estar lá em um lugar que não se sente pertencente a São Leopoldo, mas que também fica no extremo da cidade de Novo Hamburgo. E aí, junto com a Associação de Moradores, eu encontro um grupo de homens e mulheres que se unem para fazer essa discussão. E eu, jovem, professora, me constituindo professora, começo a participar deste movimento, de uma forma de alguém que não morava no bairro, né? Sequer sabia que ficaria trabalhando na rede municipal de Novo Hamburgo, sequer sabia que uma legislação estadual, quando um bairro ou uma localidade anexada em um outro município, os servidores públicos têm a opção de permanecerem ou não no município de origem. Então, participo dessa discussão por melhorias e lembro que nessa época também a gente encontra lá as ruas sem nenhuma urbanização, sem nenhuma perspectiva de saneamento e uma terra vermelha, assim, algo que
ficava muito claro, assim, a gente trabalhava o dia todo e depois tocava nas superfícies ou mesmo na roupa e eu saía para a faculdade e um dia o professor perguntou para mim, nossa, da onde vem? E o bairro está todo discutindo isso, né? Eu disse, eu venho de um lugar que não tem asfalto, que um único ônibus sai às 6h20 da manhã, porque era essa. Eu saía com um ônibus de uma empresa de São Leopoldo, que saía lá de onde hoje é a estação Unicinos, e que percorria da estação Unicinos toda a estrada do mato, hoje, que está sendo asfaltado, a rua Presidente Lucena, que inicia lá em São Leopoldo e que cruza, então, toda essa região que hoje está sendo urbanizada, onde está saindo um grande empreendimento imobiliário, para chegar no bairro Boa Saúde. E eu sempre dizia que a gente saía de um lugar para um outro, como se tu fizesse uma grande viagem para chegar até o teu local de trabalho. E a gente chegava super cedo. E ali, então, tu era acolhido porque o senhor da padaria, a parada do ônibus era muito próximo, tu descia, as professoras vinham de São Leopoldo, né? Nós tínhamos pouquíssimos colegas que moravam próximo. Então, fui capturada pela escola. E aí, decidi ser professora. Posterior, em 2005, eu realizo um novo concurso. E aí, este concurso em Novo Hamburgo. Então, eu ingresso em 1995 em um concurso público e 2005 em outro. Então, eu tinha um concurso de 20 horas, que inclusive eu não tinha realizado na cidade de Novo Hamburgo, que eu, pela anexação, permaneci, e depois, em 2005, eu fiz um novo concurso aqui de outras 20 horas. Então, todos os professores e professoras que trabalham 40 horas, a gente na história de Novo Hamburgo só teve 2 concursos de 40 horas, bem recentes. Até então, ou tu tinha o que a gente chama de uma extensão de carga horária, ou tu realizava um segundo concurso público. Então, quando as pessoas me perguntam, tu estás aposentada? Eu terminei um ciclo na minha primeira matrícula, que foram 30 anos, mas eu ainda tenho uma matrícula ativa e tenho aí uma trajetória para completar, né? Obviamente que não ficarei 30 anos nessa matrícula, porque como eu iniciei aqui a minha fala, eu venho da iniciativa privada e esse período em que eu trabalhei desde os 15 anos, né, como no regime geral, como seletista, eu posso trazer, agregar a esse concurso mais recente, 20 anos, né? É o ciclo da vida, né? Porque professora da educação básica, muitas vezes é professora de uma criança de 4, 5 anos e depois eu fiquei 17 anos numa escola. Então, e nessa escola eu fui professora de pré-adolescentes, entre 11 e 12 anos. Então, passando uma década, esses adolescentes eram adultos. Passando uma década e meia, eles eram adultos jovens e já muitas vezes com as suas famílias. Hoje pela manhã, antes de chegar aqui, visitei uma escola onde a diretora da escola foi minha aluna no 5º ano, no bairro Santo Afonso. E aí nós justamente conversávamos, né? Estive na sala dos professores, encontrei outros, e aí eu disse, vocês sabem que a diretora de vocês foi minha aluna? E ela disse assim, foi minha professora de história, né? Então, assim, é de uma riqueza incrível, é super prazeroso. Hoje, aos 53 anos, quando circulo pela cidade, e sou uma pessoa que ando muito a pé, gosto de caminhar, gosto do olhar, sou interpelada por diversas pessoas e fica aquele misto. Professora, então, certamente, ou é familiar de um aluno, ou foi meu ex-aluno. Então, isso é muito, eu sou grata e gosto muito de ressaltar isso. Sou grata pela escola ter me escolhido ser professora. Sou grata por ter tido a oportunidade de, há 30 anos atrás, ter feito a opção
de ter ficado na cidade de Novo Hamburgo e de ter vivenciado assim o bairro Boa Saúde e a história que a gente viveu. E hoje, todas as vezes que vou a este bairro, fico muito impactada assim, pela história de homens e mulheres. Há poucos dias atrás, a gente perdeu uma líder comunitária, a Dona Teresa, e deixar um abraço para todos os seus familiares, e que para mim é um dos símbolos da luta da anexação do bairro, né? E da vida comunitária, sim, porque esteve muito presente. Hoje o bairro tem 3 escolas: a Escola Boa Saúde, a Escola Irmão Nilo e uma escola de educação infantil, que é a Floresta Encantada. Temos muito a fazer, é necessário outras escolas, mas a gente vê que nesse período que a gente está, o quanto a comunidade se organizou e conseguiu um olhar para que o gestor público investisse naquela localidade. E isso é fruto do trabalho dessas pessoas que se organizaram. Entre 2004 e 2005, nós iniciamos aqui uma discussão, e o que nos traz para essa discussão é hoje também algo que mobiliza o nosso Instituto de Previdência. E desde que fico no município de Novo Hamburgo e sou sindicalizada ao Grêmio Sindicato, tenho uma vida atuante, mas nunca como dirigente. E em 2004 nós começamos a discutir que as nossas pautas enquanto professoras e professores, elas têm algumas especificidades em relação aos demais servidores, e que o espaço dentro dessa entidade, que representava todas as categorias, não é o suficiente. Então nós estabelecemos um grupo de trabalho em torno de 6 meses, e no dia 16 de agosto de 2005 nós fundamos o Sindiprof. São 50 fundadores, sendo a maioria professoras, né? E me torno então a primeira presidente provisória, né? A gente não tem uma eleição, mas tem uma comissão provisória que deve ser responsável pela Constituição, pelos trâmites. E eu fico então 1 ano nesta condição. A gente passa por um desafio de reconhecimento por parte da administração, de constituição da entidade, até porque, de alguma forma, nós estávamos saindo de uma entidade e instituindo uma outra. Então, tem toda uma discussão, tem todo um caminho. E, a partir disso, a gente começa a se envolver. Posteriormente, fui a primeira presidente do Sindiprof também. Fiquei por 2 gestões, né, sendo uma de um tempo menor, e saio da direção, né, volto para a base, como a gente diz, e num segundo momento, há 4 anos atrás, volto novamente para a direção do Sindiprof. A luta por carreira, por previdência, né, acho que tu enumerou aí as inúmeras, e talvez hoje estar aqui conversando nessa condição de vereadora é um resultado de todas essas discussões, porque as professoras e os professores, os servidores públicos entendem que é neste espaço aqui do Legislativo que a nossa vida funcional muitas vezes é decidida. Então, o meu mandato, a minha chegada aqui em 2025 é fruto desta caminhada. A gente tem aqui caminhadas traumáticas, entre elas, por exemplo, um rompimento de um plano de carreira. E antes, quando mencionava, fiz a opção por ficar em Novo Hamburgo em 96, justamente porque o plano de carreira e porque as condições de trabalho, a perspectiva, o plano de assistência eram melhores do que São Leopoldo. Então, quando a gente tem esse rompimento desta carreira
que é a quarta melhor do estado, né? Nós tínhamos 3 municípios que eram referências e nós éramos a quarta. E nós éramos reconhecidos no Brasil como uma cidade que investe muito em educação e principalmente nas professoras e professores. Então, acho que esta é a grande luta realizada, né? E uma entidade jovem. Porque quando é que acontece a discussão do plano de carreira? Em 2009. Nós constituímos em 2005. Então, essa foi a nossa grande luta, né? E, obviamente, uma luta difícil de ser realizada, porque a administração trouxe para a comunidade: eu vou romper o plano de carreira para aqueles que vêm depois. E como tu agrega os teus colegas? E, de fato, nós, professoras e professores que entramos antes de 2009, a nossa carreira permaneceu, né? Eu estou acabando um ciclo de dos meus concursos públicos. Até o dia 22 de abril deste ano, eu estava na Escola João Goulart. E eu ingressei nessa escola 17 anos atrás. E ali, realmente, trabalhei em outros bairros, mas foi a escola em que eu permaneci mais tempo. E fui diretora, né? Quando a gente, em 2009, aprova nessa Casa Legislativa uma legislação que prevê a eleição de diretoras e diretores com a participação da comunidade escolar, com pais, professores e estudantes. Eu já não era mais presidente do Sindiprof, já tinha encerrado meu mandato, era professora de História, 40 horas na escola, me coloco à disposição dessa comunidade. E essa comunidade faz a opção em eu ser diretora. Eu não fui diretora por muito tempo, né? Eu fui diretora entre 2012 e 2015. Então, era inclusive um mandato naquele momento, né? A eleição previa um mandato de 3 anos. Então, eu fui diretora por 3 anos, mas permaneci nessa escola. Então, é a máxima dita aqui, né? Uma vez vereadora, sempre vereador, e termino esse primeiro ciclo nessa mesma escola. E foi uma experiência muito interessante, porque um dos desafios que nós tínhamos enquanto Sindiprof, e aí a gente precisa falar também de conquistas, quando a cidade faz a opção por uma legislação municipal e ela discute a perspectiva das direções de escolas serem eleitas, ela está fazendo uma opção para que a comunidade participe, né? E isso foi uma conquista do Sindiprof. Lá em 2005, quando nós trouxemos essa pauta, porque a gente não constitui uma entidade sindical para discutir apenas questões econômicas ou funcionais. A gente quer discutir a educação da cidade. E uma das questões que a gente discute naquele momento é que as direções de escolas precisam representar a comunidade escolar. Porque é importante a gente perceber o quanto isso faz diferença, né? Até então, as direções de escolas são cargos políticos. E a cada 4 anos, e a gente saía no mês de dezembro, em férias, no ano eleitoral, e quando nós voltávamos, tinham outros colegas, professores, de outras localidades que sequer conheciam o bairro e que passavam a ser diretoras, por as mais diversas indicações. Nós temos aqui uma história em Novo Hamburgo de valorizar as professoras e os professores, de valorizar a educação pública. Nós não temos uma história, as nossas práticas pedagógicas nas escolas. Nós podemos ter hoje um plano de carreira fragilizado. Nós podemos ter uma dificuldade enorme de professoras e professores optarem pela rede municipal. Mas a gente tem aqui um acúmulo de discussão. Nós temos uma das redes com as melhores formações. Hoje,
a comunidade tem o privilégio de ter doutores na educação básica, de ter mestres na educação básica. E aí também fica para todo aquele e aquela que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Tu sabes a formação do professor, do teu filho, da tua filha. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade em relação a isso e não desejo que a gente faça essa discussão. Bem pelo contrário, nós precisamos avançar, né? Os nossos jovens precisam exercitar. A gente viveu aqui nessa casa um momento lindo de um projeto e que eu, em todos os momentos que tenho possibilidade de fala, ressalto, que é a questão da escolha dos vereadores e das vereadoras mirins. Aí a gente pode pensar, se nós promovemos um exercício de cidadania, aonde os estudantes de uma escola escolhem ali para fazer um exercício entre os estudantes, como a gente tira essa possibilidade dos estudantes, dos servidores, das professoras, dos pais de estarem participando desse processo? Não faz sentido. E o que a gente tem visto também nos últimos dias, inclusive, são muitas posições muito claras do Poder Judiciário em estar, inclusive, fazendo com que gestores públicos tenham que fazer retroceder. A gente acha que, para mim, o Estado de São Paulo é um exemplo muito clássico. Na última semana, acabou de sair uma decisão, inclusive, onde o prefeito da cidade de São Paulo foi responsabilizado, porque se utilizou de uma estratégia afastando diretores para que fizessem pseudamente uma formação e, através de uma denúncia de entidades sindicais, foi provado que, de fato, isso não aconteceu. Que a comunidade está atenta, ela está muito presente na escola. E eu vivo a escola, mesmo hoje não estando, né? Então, essa condição de estar hoje à frente do Sindiprof me possibilita que eu esteja muito em contato com muitas comunidades escolares. Em nenhum momento, quando faço a opção de ser professora ou de ser sindicalista, vejo no horizonte estar com mandato de vereança, ser vereadora da cidade de Novo Hamburgo, né? Assim como não me via professora, assim como não me via dirigente sindical, e não venho de uma família, né? Não tenho uma tradição, mas esta caminhada junto ao Sindiprof e essas discussões que a gente traz em relação à cidade me fazem ver como possibilidade. E eu sempre digo isso, o meu mandato, por mais clichê que seja a palavra, é um mandato que as pessoas me trouxeram até aqui, é um mandato coletivo. Foram professoras, professores, foi a comunidade do bairro Petrópolis, que viu a possibilidade do Boa Saúde, do Petrópolis, do Rincão, e estou fazendo aqui um recorte, porque nos últimos 17 anos estive na região oeste da cidade, então é essa região, Primavera, Boa Saúde, Rincão, Petrópolis, para além de professoras e professores, servidores públicos que me trazem até aqui. E que vem a necessidade de ter uma professora, não só para discutir a questão dos servidores públicos, não só como a questão de discutir a questão da educação, mas de que uma professora pode contribuir para um debate para as políticas públicas da cidade. Então, não há um planejamento prévio, né? As coisas vão se dando, vão acontecendo de uma forma natural. E ser a primeira professora municipal a ocupar uma cadeira aqui também é motivo de muito orgulho, é um desafio. A gente já teve uma outra professora do Estado, a professora Marion, lá na década, ela esteve aqui até 2004, 2005. Depois tivemos em 2009 a professora Carmen, é fato.
também nos coloca nesse desafio, né? Então, de fazer um mandato para a cidade. Então, eu tenho lá ali no DNA do mandato a questão da educação do servidor público, mas tenho de comunidade. Então, é um grande desafio. E acho que como servidora pública, e a própria definição do nome diz, né, a gente se coloca, né, quando a gente pensa assim, como é que a gente começa a militar? Quando tu tá no serviço público e aquele serviço público lá da ponta, que tá lá dentro da comunidade, não tem como tu não te envolver. Tu vive aquela comunidade. Mesmo que eu nunca tenha morado em nenhum dos bairros que eu trabalhei, 8, 9, 10 horas do teu dia e de um contato muito direto com as famílias, né? Ser professora é aquela que às 7 horas da manhã está chegando na escola, às 17 está saindo e que está em contato com a comunidade, que vai lá no mercado da comunidade comprar as suas necessidades, que vai comprar um lanche ao meio-dia, que vai transitar, que vai consumir no comércio local. Então, isso acaba aproximando. A escola acolhe, né, acessa a saúde, a assistência, a segurança, as entidades ali religiosas, né? E eu acho que essa é a característica, assim, de ser professora, porque é uma profissão que te possibilita. Nós não produzimos nada que possa ser mensurado. A gente está numa era de fazer muitas provas externas. A gente faz relações e a gente possibilita que as nossas crianças tenham um olhar para o mundo, aquele micro espaço até o macro espaço. Então é uma profissão encantadora. A política só faz sentido se ela mudar a vida das pessoas. E mudar a vida é a vida real, é ter acesso lá à unidade básica de saúde, ter acesso à escola de educação infantil, ter acesso à escola de ensino fundamental, é ter acesso para que os jovens continuem no ensino médio, que é um dos maiores desafios aqui na cidade de Novo Hamburgo. A gente fala muito e deve falar sobre a questão da gente zerar as vagas de 0 a 3 anos, que é a etapa da creche. Mas a cidade precisa pensar o que ela vai oferecer para os jovens. Os nossos jovens da periferia, quantas escolas de ensino médio nós temos e como se dá o acesso a essas escolas? Que escola é essa que eu estou oferecendo principalmente para os jovens da periferia da cidade, para que ele possa terminar o ensino médio, fazer um curso técnico, se esse for o desejo, ingressar em uma universidade. Então, acho que são desafios que a gente precisa pensar, assim. E não são poucos, assim, são grandes, são desafiadores. Nós temos um alto índice de jovens que não concluem o ensino médio na cidade de Novo Hamburgo. A comunidade reconheceu o mandato de luta, a sua voz, né? Também é uma característica. Durante a sessão, eu recebo inúmeras manifestações de pessoas que estão assistindo ou acompanhando de alguma forma e que contribuem, né, para que a gente possa reverberar aqui no plenário aquilo que a comunidade está acompanhando de fora. Então, eu acho que a conquista maior é a gente ter um reconhecimento da comunidade de que a gente fez um trabalho aqui. Um mandato legislativo municipal de uma vereança tem os seus limites. E eu costumo dizer que a gente ocupa o espaço que tem. Vereador, vereadora não é executivo, né? O executivo, ele aprova, ele constrói, né? E estava, inclusive, lendo esse final de semana sobre o porquê, muitas vezes,
um gestor público opta por fazer uma obra que necessariamente aquilo nem é a necessidade do momento. Porque alguém que ocupa o executivo precisa deixar algo palpável. E a concretude é uma obra para dizer que é sua, para dizer que foi realizado no seu mandato. Eu entendo que o legislativo, as relações com a comunidade, é o que fica. É estar presente das discussões, é ser a voz daquele e daquela que não está aqui, né? É trazer as demandas. E quero te dizer que muito mais do que número de legislações aprovadas, vejo um mandato de uma vereadora como a possibilidade de as pessoas estarem acessando, discutindo a questão das políticas públicas. Então, acho que ficarei muito feliz se a gente olhar para trás e ver a possibilidade das pessoas entenderem um pouquinho mais o legislativo. Faço questão, né, de trazer sempre uma discussão do que está acontecendo no momento, de como acontece esse processo legislativo. Então, teremos sim legislações aprovadas que recebem um número, que entram para um rol de legislações municipais e que posteriormente a comunidade acessa e devem, né, reverberar na vida das pessoas, devem fazer parte e que sequer ter um carimbo. Porque quem promulga uma legislação municipal é o prefeito municipal. Então, todas as legislações acabam recebendo lá o carimbo do executivo. Então, acho que para o legislativo e como vereadora, terei êxito se a comunidade de Novo Hamburgo reconhecer que este mandato contribuiu para que a gente tenha uma cidade melhor para se viver. E acompanhei muito aqui no plenário as sessões, eu desconhecia a Procuradoria da Mulher. Eu venho conhecer a Procuradoria de fato após a eleição e vejo, e também aqui me coloco como alguém que, quando se colocou à disposição da cidade, não tinha nem a perspectiva de trazer a questão de gênero e de discussão das mulheres para o centro das políticas. Não visualizava isso. Mas, a partir do momento em que tu faz essa discussão durante a campanha e que tu vê o quão é difícil se colocar neste lugar de ter um mandato sendo mulher, né? Mesmo nós tendo a maioria dos eleitoras de Novo Hamburgo, isso traz a necessidade de a gente ocupar todos os espaços que a casa tem para as mulheres. Então, a Procuradoria vem com essa possibilidade. A gente, lá no mês de novembro, faz uma conversa com as outras duas vereadoras. Nós temos um acordo. Até então, a casa não tinha 3 vereadoras. E eu passo a ocupar o primeiro ano na Procuradoria, no ano de 2025. Em 2026, vamos ter a vereadora Daia, em 2027 teremos a vereadora Deza, esta é a perspectiva, né? E eu sempre digo que em 2028 nós vamos tirar no palitinho. E aí eu vejo esse espaço como um espaço necessário para a gente fazer as discussões, principalmente em relação à questão da violência. E, infelizmente, a gente vive em 2025 o que a gente chama no país de epidemia dos feminicídios, então traz uma responsabilidade muito maior. Tenho acompanhado localmente, a nível de estado, mas também nacionalmente essa discussão. Ela é uma epidemia nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, ela tem algumas características, né? A gente traz a interiorização dos feminicídios. A gente tem, por exemplo, em Novo Hamburgo, a gente teve um caso de realizado aqui na cidade de Novo Hamburgo, mas na sequência nós temos uma outra mulher hamburguense que mora em Novo Hamburgo, mesmo que tenha acontecido aqui próximo, no Vale do Paranhama, ela era moradora de Novo Hamburgo, o crime aconteceu em outra cidade. Então a gente vem vendo
um desmonte nas políticas públicas para as mulheres e, com isso, aumenta, né, de uma forma muito significativa o número de feminicídios, né? A gente teve 10 anos, praticamente, sem o Ministério das Mulheres. A gente viu um retrocesso. E aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem, infelizmente, um governo, né, de 2 mandatos que acaba com a Secretaria das Mulheres, que não acessa, vejam bem, nós temos junto ao Ministério da Segurança, o Ministério do Governo Federal, um fundo específico para políticas de combate à violência de gênero. E o estado do Rio Grande do Sul foi um dos estados que não acessou, não apresentou políticas públicas para receber este valor para investir no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos hoje 24 DEAs num universo de quantos municípios? Nós temos as políticas públicas que já deveriam estar aí sedimentadas, por exemplo, a Rede Lilás. O governo do estado retrocedeu agora, fazem cerca de 30 dias, houve um decreto onde ele restabelece a Rede Lilás, que é uma das grandes questões da Procuradoria, né? Porque a Procuradoria acaba fazendo este movimento. Nós temos uma reunião na última sexta-feira de cada mês, onde a gente tem aqui diversas entidades, sejam elas governamentais ou não, e que de alguma forma dialogam com as políticas da cidade. Então a gente tem um desmonte e isso é essa epidemia de feminicídio é o reflexo disso, claramente. Eu acho que a própria definição, né, da CODIR é a comissão, assim como outras, mas ela não está de portas abertas. Eu digo que ela está de portas escancaradas, porque ela é uma comissão que fala de direitos humanos, direito do consumidor, então ela traz todas as demandas. A gente recebe a comunidade que vem demandar pautas da educação, da saúde, da cultura. Então, ela é um grande desafio, mas também é uma grande aprendizagem, né? Entre aspas, fazendo uma analogia aqui, é todo o exercício que o clínico geral precisa fazer, né? Ela está recebendo todas as demandas. E a gente tem feito aqui um acolhimento, mas para além disso, feito discussões importantes. A gente realizou no mês de março uma grande audiência pública que trouxe a discussão para a cidade de um equipamento público e que hoje está numa peça orçamentária, não da forma que nós gostaríamos, porque o CRM hoje está dentro do plano plurianual, não para o ano de 2026, mas para o ano de 2027, que inclusive é o fruto de uma discussão que nós precisamos fazer, né? Os valores que são aportados nessa peça orçamentária também para esse equipamento. Então, a Comissão de Direitos Humanos é um espaço muito plural, muito desafiador, mas é um espaço que a comunidade tem. E é importante a gente dizer assim, as comissões permanentes da casa é uma forma da comunidade acessar. Eu tenho dito e tenho procurado trazer um carimbo para o meu mandato, que é uma característica pedagógica, né? Quando um cidadão, uma cidadã acessa o gabinete, muitas vezes para trazer a demanda para a vereadora como alguém que vai fazer um pedido de um serviço público que é seu direito. Nós sempre nos colocamos à disposição, mas principalmente para que ele possa acessar.
Então, que ele possa ser orientado a protocolar o seu pedido da troca da tampa do bueiro. Sabe aquela luz, aquela lâmpada que falta no poste? Não é o vereador e a vereadora que precisam solicitar. Isso é um serviço que, inclusive, está lá na sua conta de luz. Você paga e você pode acessar pelo serviço. Então, a gente tem feito isso e acessar as comissões. Então, toda vez que chega, muitas vezes, uma demanda e que ela deve ser tratada coletiva, a gente também demanda para as comissões das quais a gente está ou de outras comissões permanentes. Mas é prazeroso e eu quero dizer que eu gosto muito das quartas-feiras. Eu me sinto muito feliz de receber a comunidade aqui. E pouquíssimas quartas-feiras na CODIR nós não temos a comunidade. Ela não é uma comissão burocrata, ela não é uma comissão que está só avaliando os projetos da casa, que precisam passar pela comissão. Ela é uma comissão que recebe as pessoas, ela fala do mundo real das pessoas, do posto de saúde que eu acessei e eu não consegui, de um serviço de assistência que eu não recebi. Ela também é um espaço dos conselhos, né? Recebemos há poucos dias, que vem demandar, que vem trazer informações. Então, às quartas-feiras de manhã, às 9h30 da manhã, a gente tem a CODIR e para ti, que precisa acessar, que precisa discutir uma demanda que seja coletiva, as comissões permanentes é um caminho interessante nessa casa. Acredito assim que paralelo a CODIR é a comissão também, né? E também tem essa característica. É a comissão que recebe as pessoas e que discute. Então, a gente também tem realizado, e a questão da cultura é o desafio. Infelizmente, hoje a gente vive uma discussão sobre dificuldades de recursos e onde utilizá-los, né? A gente acabou de receber aqui nessa Casa Legislativa o secretário estadual de Cultura e eu dizia para ele que a gente vive aqui algo que é inédito, mas não um inédito positivo. O inédito porque nós temos uma legislação municipal, inclusive, que discute a impossibilidade de aplicar recursos em eventos culturais, né? Então, a Coedu tem um papel fundamental de fazer essa discussão. Hoje a gente tem aí uma demanda para discutir a questão de como a gente tem uma educação inclusiva na cidade, de como a gente atende, e isso é um desafio, né? Hoje a escola é para todos, é para todas as crianças e ela precisa ser para todos. Então, a gente tem feito uma discussão aqui com entidades ligadas ao atendimento especializado de crianças e a Coedu tem sido esse espaço. Então, também está lá de portas escancaradas, aguardando que a gente possa fazer discussões, né? De como a gente, por exemplo, amplia as vagas da educação de jovens e adultos no ensino médio para a comunidade da Santo Afonso, por exemplo, que não tem nenhuma escola à noite que possa ofertar nessa modalidade. Como é que a gente discute o avanço, a necessidade de ampliação de vagas da educação infantil de turno integral, sem discutir que nós entendemos que a educação ela precisa ter uma estrutura que não é só o cuidar, é o cuidar e o educar, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que é necessário a gente levar em conta. Então, os desafios são imensos aí na Coedu e tenho 2 vereadores que compõem essa comissão, aonde a gente também cotidianamente faz discussões importantíssimas. Mesmo com todas as nossas fragilidades que a democracia representativa nos desafiam, que
todas as pessoas participem da vida política, né? A gente vive o desafio de acreditar que a política é a possibilidade de mudar a vida das pessoas. E não tem nada aqui, entre aspas, de salvamento. Nós temos aqui discutir que numa vida coletiva nós precisamos das nossas instituições. Sejam elas instituições políticas, sejam elas instituições no mundo jurídico, e que fortalecer e principalmente participar. Estar a cada 2 anos, no mês de outubro, diante de uma urna, é um processo importantíssimo, mas ele não é o suficiente. É necessário que a gente acompanhe para aquele e para aquela que a gente faz a opção, mas é necessário que a gente acompanhe aquele que não foi o nosso voto também. É necessário que a gente acompanhe o trabalho do Poder Legislativo da cidade. É necessário que a gente acompanhe o trabalho do Poder Executivo, não só no sentido de sinalizar a falta, mas também numa possibilidade de visualizar que esses espaços têm um papel fundamental e de entender o que cada um faz nesse processo, né? Insisto muito em dizer isso. Responsável pela execução, por prestar o serviço público, quem tem a chave do cofre é o executivo. Hoje, o prefeito da cidade. E o legislativo aqui tem um papel fundamental: fiscalizar e legislar. E diria mais, eu sempre inicio dizendo na fiscalização, porque a gente tem, enquanto país, um arcabouço de legislações, que muitas delas não são cumpridas, e elas realmente não são cumpridas porque não há uma fiscalização. Então, chamar as pessoas para participar, os jovens do movimento estudantil, os adultos, iniciando lá da participação do movimento comunitário, que a gente falou muito, e que vivam também a vida política da cidade. Sejam muito próximos dos seus candidatos, mas que também acompanhem aqueles, né? A gente vive uma polarização que não é salutar para o país, que é algo que para a vida das pessoas não é bom, né? A gente precisa romper essa possibilidade, essa questão que nos é imposta. É isso ou aquilo. Não, a vida não é isso. Não é nem isso nem aquilo. É o conjunto do isto e do aquilo. É construir uma perspectiva de país. E não esquecendo que nós temos uma democracia muito jovem e que a gente não pode desistir de ir à luta, de ir à urna, de acompanhar, de participar da vida política da cidade, do estado e do país.